vibrante e fecunda até o deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático apenas suspendera o exórdio magnífico. Exprimindo-se em português clássico, fulgurante para portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para espanhóis, Epaminondas de Vigo fazia fulgir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, ou vibrantes e fortes qual se um hino literário, que bem poderia parecer também musicado se ele o tivesse desejado, nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo, mal chegáramos ao Burgo da Esperança, logo nos sentimos atraídos para o novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E supunhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídimo interesse esvoaçarem pela assistência. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alternando-se com o que vínhamos antes recebendo e mais os conhecimentos práticos através das aulas do eminente Soure Almar. Assim foi que o respeitável ancião ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão, lenta e esplendente, do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permitam-me que assim me expresse ante a magnificência do que então me foi concedido apreciar, através dos códigos de ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, da topografia, o ilustre instrutor levantou da dobagem dos milênios para nos ofertar como o presente descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéramos participado com efeito do nascimento e crescimento da generosa instância do sistema solar que um dia nos abrigaria, protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos no aperfeiçoamento do germe divino que em nós outros, homens, como nela própria também palpita. Tudo presenciamos. A centelha em ebulição, as trevas do caos, os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aqueles que na Terra têm feito ciclos de progresso. Os Alpes sobranceiros, quais monarcas poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibete venerandos, a Mantiqueira sombria e majestosa. Todos, em épocas diversas, surgiam do berço diante dos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas que se prosternavam tímidas ante tanta grandeza, tanta beleza e majestade. Mas antes disso, em prosseguimento férreo de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente do céu. O oceano conflagrado em convulsões pavorosas, sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão. O cataclismo dos ventos e tempestades, a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada. Assim como os primeiros sinais de movimento e vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação, fabulosa e tétrica, no gigantesco volume das proporções. Os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força inconcebíveis, a delicadeza corporal do homem, os mastodontes, a pré-história.
Era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação, desferindo alguns poucos acordes da sua imortal sinfonia através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação, gradativamente, pacientemente, às vezes empolgados até o delírio, de outras banhados em lágrimas até o temor, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos, lamentando mais do que nunca nossas diminutas forças de suicidas, que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso ofertado pela natureza. Um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se à nossa observação. A análise elucidativa e sadia, durante o qual diariamente se radicava em nosso espírito o respeito, a veneração por aquele ser supremo e criador, a quem havíamos negado, de quem descréramos pela dobadora dos séculos, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados e ínfimos que nos sentíamos frente à sua grandeza, ao passo que também felicíssimos ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros da sua glória eterna. Aqui eram a flora e a fauna imensa na variedade das espécies. Além, a geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo com a multiplicidade mirífica dos minerais. Acolá o infindável laboratório do planeta. O oceano com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação, de espécies, de riquezas incontestavelmente divinas. E tudo à mão do homem, tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios. Incapaz por isso mesmo de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor ideou e criou com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força da sua mente poderosa de Supremo Criador. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos ininterruptos, diariamente soletramos esse livro assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer e a necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos de nossa vigilância, sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento. E hoje, às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada podemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. De que forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que os milênios devoraram no pretérito? Como reedificar com tão real pujança a ponto de apavorar-nos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito,
como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas. As imagens que se eternizaram, retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, a reprodução do que se passara na Terra desde a sua criação, guardada, fotografada, impressa nas vibrações da luz como a paisagem na fragilidade de uma bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendente, captadas e transportadas até nosso conhecimento através de processos e aparelhamentos cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem não ignora totalmente. Poderia Epaminondas, ao confabular com um igual, reportar-se ao passado dispensando aparelhamentos? Nós outros, no entanto, não os dispensaríamos, a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades a fim de tornar-se compreensivo, enquanto avolumasse a nossas, torturando-nos até o sacrifício, o que seria dispensável. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente, à procura do que convinha, e estampavam na tela sensível através de sugestões poderosas, e tudo com perfeição tal que era como se a tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido. Processo vulgar no mundo invisível, essa forma de captação da imagem dos acontecimentos levará um dia o homem à mesma possibilidade, como ao conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade: o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionado que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos. Agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas à excursão em pleno espaço, viajando através do infinito, como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação férica dos mundos estelares no conjunto surpreendente da sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza, através de aparelhamentos diferentes apropriados para o descortino da astronomia, de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassaram conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia, até que passamos ao estudo de nós mesmos. Joias que somos, todos nós, as almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Explicou-nos o mestre convincentemente pelo decorrer do aprendizado a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações em torno de nós mesmos e de outrem, o que surpresas por vezes muito ríspidas para nossos preconceitos e orgulhos arraigados nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar,
onde o asilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem todavia atingir os pormenores que, em Cidade e Esperança, se desdobravam para nós. Expôs ele a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se através de tais estudos os campos da vida espiritual, a qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos, acomodadícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos então com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Soure Almar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados sempre por Teócrito, que tudo nos facilitava, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas. Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos em estágios de algumas horas pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto, expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos através de estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. E então era ali que Soure Almar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sob o farfalhar das galhadas onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada, ou a sombra augusta dos ciprestes folhudos e majestosos pela calada da noite bordada de estrelas, como aos resplendores do astro-rei, eis que recebíamos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava, para retornar à liberdade dos páramos espirituais.
Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes, furtar a vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis, angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas. Arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas era também preciso aprender com esses espetáculos o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e rompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. O tono abominável de nossas passadas raivas avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas, as excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime. E ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos. Passávamos anonimadamente. E foi assim que soubemos ter sido nós outrora também benevoladamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização de seus alunos. Extrair análises. Tudo que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí o nosso sacrifício de tentarmos durante cerca de 30 anos escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus
nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia, e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio encarcerados nas dores terrenas o que o além lhes reservava. Para tal cometimento não havia necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos. Era a gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados com as aulas de evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação. Pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações aos nossos corações. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pugentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir. Porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo.